Oi, eu sou a Fê e vou contar mais um ponto sobre o momento da minha separação e hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Sim, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre dependência emocional, que é onde ficamos condicionados a outra pessoa. Então, tudo o que a gente vai fazer, a gente acaba tendo essa dependência emocional pela outra pessoa. O que eu quero falar aqui hoje é que muitos falam de dependência emocional culpando a outra pessoa. Claro que a gente vai ter algumas situações de manipulação. Então, nesse meu caso, eu vou falar sobre o que eu vi, né, o que eu analisei dentro de terapias que aconteceu comigo, tá? Então, é um caso que aconteceu, mais uma vez, comigo. Ao decorrer do tempo que eu estava junto com o meu ex, entre namoro, noivado, casamento, ele sempre se destacou por ser inteligente. Eu não posso negar isso. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que tem uma visão legal sobre as coisas, sobre os projetos, e a gente se completava pra caramba nisso, porque era algo que eu gostava também. A gente tá criando um projeto novo, tá trabalhando, executando, e eu olhava para ele e eu achava ele muito inteligente. Então, eu tinha, assim, um orgulho enorme dele, né? Tenho até hoje, como eu já falei, não tenho problema nenhum com ele, é um cara super inteligente. Só que nesse decorrer desse tempo, aonde eu vi que eu errei? Eu comecei a falar muito para as pessoas, e nisso que você fala, você escuta e você leva muito para você também. O quanto ele era inteligente, o quanto ele era visionário, o quanto ele fazia e acontecia. E tanto de eu repetir isso, né? A gente acaba, dentro da nossa mente, nos inferiorizando. Então, além de eu ver e reconhecer ele, todo, né, o histórico dele, eu acabava colocando eu sempre em segundo plano, né? Então, ele era inteligente, ele fazia, ele acontecia. E mesmo que em tudo que a gente construiu junto nesse tempo foi literalmente junto, sempre houve a parte dele e sempre houve a minha parte, eu acreditava que tudo era derivado dele, né? Então, além de eu pregar isso para as pessoas, eu também acabava acreditando fielmente nisso, né? Ele falava, não posso falar que não. Em conversas, ele falava, não, mas a gente fez junto. Não, isso daí não tem nada a ver. O que que eu tô falando, né? Porque acontecia de eu escutar das pessoas de fora, sempre as pessoas próximas. Ai, que sorte a sua, né? Casou tão bem. Caramba, nossa, vocês têm tudo isso porque você casou bem. Olha tudo que ele te dá, olha tudo que ele faz. E aí isso começou a me incomodar. O que começou a me incomodar? Realmente o que eu passava para as pessoas, né, que ele era tão inteligente, e as pessoas, todo mundo acarretar tudo aquilo que a gente fez, que a gente construiu nossas ideias, nossos projetos, somente a ele. Então eu só me beneficiava, né? Eu não tinha para as pessoas e até mesmo interiormente para mim, na minha mente, eu não tinha posição nenhuma de conquista, porque eu não teria nada se não fosse por ele. E isso, com o decorrer do tempo, foi pesando muito para mim, tá? E é claro, acontece também. Calma aí, de novo eu fiz isso. No outro vídeo eu tinha feito isso também. Meu Deus, a sujeira. Calma aí. Pronto, passou. E aí, o que acontece? O ego da outra pessoa também vai sendo inflado. Também vai, né? Ela também vai acreditando naquilo. Você tem uma outra pessoa do outro lado, repetindo incansavelmente o quanto você é bom, o quanto você é inteligente, o quanto tudo você escuta das outras pessoas de fora. É normal, né? Então, nos últimos tempos, quando eu tomei a decisão de me separar, foi também devido a isso. Porque eu falava, poxa vida, eu não tenho nada. Aí é outro medo, tá?
Isso é normal na vida das mulheres também. Isso é um erro que eu vejo muito né, com amigas, com conhecidas que eu converso. Elas se verem na mesma situação que eu me vi, que tipo, poxa, se não fosse ele, eu não teria nada. Se não fosse ele, eu não seria ninguém. E isso é mentira. Só que a gente acredita tanto nisso que no momento que a gente pensa em se separar, a gente logo já volta atrás, com medo de falar assim: ah, vamos separar dele, aí o que eu vou ser? Eu não vou ter e nem ser nada. Porque tudo o que a gente tem é derivado a outra pessoa. Vem da outra pessoa. E isso é um peso muito grande na hora de você tomar a decisão de se separar. A sociedade em si já prega muito isso, vamos ser bem sinceros. Que o homem é o provedor, que o homem faz de tudo, e a mulher fica muitas vezes ali amarrada no relacionamento por conta dessa situação, né? Porque ela não sabe realmente a força que ela tem, mental, física, inteligência, emocional, de poder fazer tudo sozinha. E quando você está casada, a construção nesse relacionamento é dos dois. Cada um tem a sua parte. Mas, como eu falei, é um conjunto de pontos aqui que nos leva a mulher a acreditar que dependemos muito da pessoa que está do nosso lado para a gente ter ou ser alguma coisa, né? Então é um ponto que pesa muito. E aí, quando eu tomei essa decisão de me separar, isso foi um ponto que eu falei: caramba, meu, sem ele eu não sou nada, sem ele eu não vou conseguir nada. Como que pode ser? Até com o decorrer do tempo, eu começar a pensar e eu sozinha começar a ver que tudo que foi construído junto, sim, tem a parte de um e tem a parte do outro. Então, se eu fui capaz de construir tudo isso junto com ele, sozinho eu também iria construir, né? Pode ter suas dificuldades? Óbvio. Pode ter ali os seus medos? Com certeza. Mas é possível. Então foi esse um dos pontos que eu também precisei fortalecer dentro de mim para poder seguir o meu caminho, seguir a decisão de me separar e poder enfrentar a minha vida eu por mim, pensando somente em mim. E eu vou falar bem a verdade, porque aqui eu tô falando a verdade para todo mundo. Criou-se dentro de mim uma vontade de querer provar para mim mesma e para todo mundo que sim, eu iria conseguir fazer sozinha, tá? Então criou para mim essa necessidade. Eu não aconselho, porque hoje eu vejo que você não precisa provar nada para ninguém, tá? Mas o sentimento de quando você consegue provar para você mesma que você é sim capaz de construir, de viver, de conquistar, de planejar suas coisas sozinha, que é muito bom, é! É muito bom. Aconselho? Não, que não seja um ponto principal da sua vida. Ah, eu tenho que provar para o mundo. Não aconselho isso. Mas se você fala assim, ó, eu vou ir atrás, eu vou conquistar, eu vou ter, eu vou ser, eu vou fazer, e você consegue, ou pelo menos você já tá vendo ali o caminho que você vai seguir, é muito bom, sim, não vou negar, tá? É gostoso. Como também é gostoso construir as coisas junto, entendeu? Então são coisas diferentes, lados diferentes. Eu nunca crucifico o lado de ser casada, de estar construindo algo junto, não, jamais, porque não foi ruim para mim. Só chegou um certo ponto que bastante coisas pesou, como eu venho contando aqui nos vídeos. Para mim, pesou para mim, na minha cabeça, na minha vida, na minha estrutura, dentro do que eu queria seguir, né? E também falo que é muito bom você seguir o seu caminho sozinha, tendo a sua rotina, se conhecendo, vivendo por você, pensando em você, construindo somente por você. É gostoso. É gostoso, os dois lados são gostosos. É gostoso. Então eu vivi um lado que eu tô passando para vocês e tô vivendo o outro. O porquê que eu tô achando legal passar aqui para vocês? Vocês estão vendo, eu tô passando sem roteiro, sem construção de pontos aqui, porque muitas vezes as mulheres se prendem aos pontos que na época que eu estava casada pensando, elas se prendem e se fecham naquilo.
acham que não vai ter mais saída, que não vão conseguir sozinha, realmente não vê o lado que ela é forte, que ela é determinada, que ela pode sim. Isso que eu tô falando de um relacionamento saudável que eu tinha. Tem muitas mulheres que se prendem a isso, ou até mesmo homens, em relacionamentos que não são saudáveis. Aí você vai ter ainda vários outros pesos para você analisar. Só que ela se prende, se conforma com aquilo por não ver saída, né? Por achar que só ela tá passando por aquilo, por ter medo de julgamentos, como eu falei. Eu passei sim por julgamentos. Eu ainda vou levantar o ponto familiar, né? Que para mim foi importante, que é a questão de pai e mãe do lado dele também, em relação à minha visão, tá? Não tô falando nada dele. Mas em relação à minha visão, o que eu pensei, o que eu senti, como foi. Então, isso tudo pesa, entendeu? E eu quero só falar para vocês que existe sim uma outra maneira de você pensar, de construir, e usando eu como exemplo, como foi que eu fiz. Se é o certo, o correto e o melhor, eu não sei, mas foi bom para mim, né? Hoje eu olho para trás, sou grata por tudo que eu passei, pelas dificuldades, porém eu não esqueço dos momentos como foram difíceis. Então, como hoje eu consigo falar de uma maneira mais leve, depois de 2 anos, eu tô achando legal, porque eu posso servir de exemplo. Ah, vou seguir a risca o que a Fer fez? Não, né? Porque cada um é cada um. Mas você pode olhar e falar, poxa vida, isso que ela falou aqui realmente se enquadra nesse ponto aqui. Então, eu posso até melhorar o que ela tá falando e fazer melhor do que ela, né? Então é isso, a dependência emocional, ela muitas vezes é criada, no meu caso, fui eu mesma que criei em relação a ele, e eu mesma que tive que ver que eu tinha criado essa dependência emocional, que eu tinha me colocado num setor inferior a ele, como sem ele eu não fosse nada, e mudar essa realidade para mim. E mudar essa realidade para mim. E mudou, tá? Mudou. Depois de 2 anos, eu posso falar para vocês que eu tenho novos objetivos, eu tenho novos caminhos a seguir, novas barreiras a ser quebradas, mas essa barreira de 2 anos atrás, com medo de não ter, de não ter e não conseguir construir novamente, se quebrou. Porém, é assunto para um outro vídeo, tá bom? Vou terminar meu almoço aqui, que como vocês podem ver, eu me perco falando com vocês, mas eu adoro. E no próximo vídeo a gente aborda aí um outro ponto dessa visão, dessa trajetória, sobre um caminho que eu tomei em ser parada, tá bom? Um beijo da Fer. Se você quer me acompanhar em rotina de trabalho, dia a dia, de uma maneira bem mais rápida do que é a minha vida, a vida da Fer, em relação a trabalho, vá lá no Instagram, @fercastardelli, me segue. E se você também tem algum ponto de dúvida, alguma coisa que você queira saber se eu passei ou não nesse momento de separação, como foi, ou como foi depois, ou como foi antes, pode deixar aqui nos comentários, tá? Eu vou respondendo vocês. Aqui a gente tá para conversar e se ajudar dentro do que for necessário. Até!